Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, eu sou Eric Vidigal, professor de Direito Processual Civil aqui do Gran Curso Online, especificamente para o nosso projeto Exame de Ordem. Eu estou passando aqui rapidinho para dar uma dica aí, uma dica filé para vocês. Olha só, caiu recentemente no concurso para o cargo de analista processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, concurso esse realizado pela Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas que vai elaborar o seu exame de ordem, a prova do seu exame de ordem. Caiu uma questão relacionada com prevenção do juízo, tá? Na verdade, essa questão da prevenção do juízo, ela é muito interessante, por quê? Porque houve uma alteração significativa do Código de 2015 com relação ao Código de 73. Então, se vocês lembrarem aí, no Código de 73, basicamente a gente tinha dois critérios diferentes que tratavam da prevenção do juízo. Quando eu falo em prevenção do juízo, eu estou me referindo àquela figura do processo civil que vai determinar perante que juízo duas ou mais ações serão reunidas, tá? Reunidas em razão da conexão ou da continência, ok? Então, olha só, primeira coisa, quando é que eu tenho conexão? Eu tenho conexão entre duas ou mais ações quando eu pego ali os elementos identificadores da ação, que são três. Quais são os elementos identificadores da ação? As partes, a causa de pedir e o pedido, né? Partes, causa de pedir e pedido. Esses elementos identificadores da ação servem justamente para que eu identifique se ações são idênticas. Quando duas ou mais ações são idênticas, eu estou diante de uma situação de litispendência. Na litispendência, eu não vou falar em prevenção, porque eu não vou reunir processos. Se eu tenho ações idênticas que reproduzem os três elementos da ação, eu vou extinguir as ações repetidas e vou manter uma lide pendente, tá? Aquela lide que eu vou ter um critério específico. Mas na nossa dica de hoje eu vou trabalhar prevenção, reunião de processo. Então, para prevenção eu falei conexão, identidade de um elemento, na verdade, ou da causa de pedir ou do pedido. As partes estão de fora. Então, se eu tenho A e B litigando, olha só, deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Eu tenho A e B litigando um bem X, causa de pedir mais, tá? Se eu tenho, caiu na 10ª vara cível, eu tenho C e D, ou C e B, tanto faz, não importam as partes aqui para conexão, litigando com base em outra causa de pedir, menos o mesmo bem, o bem X. Isso aqui caiu na 3ª vara cível. Já que eu tenho identidade de pedidos, o certo, o ideal, é que eu faça a reunião desses processos. Então, aqui, em razão dessa identidade, eu tenho conexão. Eu vou dizer que essas ações são conexas. Tranquilo? Sendo conexas, eu vou reunir perante o juízo prevento. No Código de 73, eu tinha dois critérios. Eu tinha um critério geral e um critério específico. No critério específico, a gente tinha no artigo 106, isso aqui, CPC 73, tá? Eu tinha um critério geral no artigo 219, que falava da citação válida como critério, dizia citação válida, ela induz a litispendência, torna prevento o juízo, tá vendo aí? Torna prevento o juízo e faz litigiosa coisa, tá? No 106, dizia assim, que quando a conexão, né, ocorria entre juízos da mesma circunscrição territorial, da mesma competência territorial, aí vinham os critérios, ó. O prevento era o juiz que primeiro despachou a inicial, o primeiro despacho da inicial, o despacho de cítice, tá? Isso aqui, então, era o seguinte, juízes aqui da circunscrição judiciária de Brasília, duas varas aqui de Brasília, ou no Rio de Janeiro, na comarca do Rio de Janeiro, eu ia aplicar a regra do 106, que é específica. E aí, quem seria prevento? Eu teria que olhar quem que despachou primeiro a inicial. Mas se fosse comarcas diferentes, sei lá, aqui Niterói, se fosse Brasília e Taguatinga, se fosse São Paulo e Guaratinguetá, enfim, Santos, nesse caso eu ia para a regra geral e onde ocorreu a primeira citação válida seria o juízo prevento, o juízo perante o qual eu iria reunir as minhas ações, tá? Então,
Então, no caso, a conexão, identidade das partes da causa de pedir ou do pedido, só para lembrar a continência, eu teria assim, ó, identidade de partes, as mesmas partes, identidade da causa de pedir, e o pedido não seria idêntico, na verdade seria um pedido mais amplo, que contém o outro pedido. Então, essa ação aqui, ela contém essa ação daqui. Esse pedido é maior, é mais amplo, ele abrange, tá? O daqui. Não é caso de litispendência, porque tem uma parcela de pedido aqui que não se encontra aqui, tranquilo? Mas o critério de reunião é o mesmo. Agora, o que diz o CPC 2015? O CPC 2015 acabou com esses dois critérios e é um critério único. Critério único. Qual é o critério? O critério agora é distribuição ou registro. Distribuição quando eu tenho mais de uma vara da mesma competência. Registro quando eu só tenho uma vara, tá? Então, a distribuição ou o registro vão definir a prevenção do juízo. Tomem cuidado, a questão que caiu recentemente no exame de ordem, no exame de ordem não, a questão da GV que caiu nesse concurso de analista processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, era um enunciado enorme com várias datas, data da distribuição das duas ações, data do despacho das duas ações e data da citação das duas ações. E aquele candidato que ainda estiver com a cabeça no Código 73, ele vai marcar a resposta errada, porque havia uma resposta que considerava o despacho como resposta, havia uma outra resposta que dava a data da citação e havia uma outra resposta que dava a data da distribuição. Tinha as outras respostas, elas variavam não o critério fixador da prevenção, mas variavam se era conexão ou continência à hipótese do problema, tá? Na verdade, era uma conexão e deveria ser reunida com base no Código de 2015 perante aquele juízo onde ocorreu a primeira distribuição. Tranquilo? Essa é a dica que a gente tinha para passar. Convido vocês a conhecerem o nosso curso, tanto o curso completo do nosso projeto Exame de Ordem, o nosso blog aí, não sei se vocês estão nos acompanhando pelo YouTube ou pelo blog, ou enfim, até pelo meu site, ou pelo Facebook, pelas redes sociais, mas blog.projetoexamedeordem.com.br, várias dicas de todos os professores, dicas em vídeos, dicas por escrito, artigos, postagens, tá? E convido também para conhecer o meu curso de processo civil, que você pode adquirir separado do curso completo, tanto o curso só teórico, quanto o curso só de resolução de exercícios, quanto os dois, beleza? Beijo do tio, até a próxima!